Estamos no meio da terceira viagem missionária e aqui se inicia então o sexto livro, a última porção da divisão de Lucas acerca das viagens missionárias. Então a gente tem um livro que vai tratar sobre conflito e sobre a chegada. Então é Atos 19, 21 até 28, 31. Então aqui tudo, aqui nesses versículos todos, nesses capítulos todos, a gente vai ter Lucas descrevendo o conflito que começou a ocorrer em todas as igrejas e como o nome de Paulo começou a ser visto até o momento que Paulo vai chegar em Jerusalém, ser levado para Roma e a sua chegada em Roma. E aí se conclui o livro de Atos. Então vamos aos fatos. Bem, a gente está na cidade de Éfeso. Na cidade de Éfeso, de repente, começa a ter uma grande confusão. Justamente porque o Ourives Demétrios está perdendo dinheiro, porque as pessoas estão se convertendo e ninguém mais quer comprar ídolos, até pela pregação de Paulo acerca dos ídolos. Que os ídolos são feitos por homens, são ídolos de barro, de cobre, de bronze, de ouro, e esses ídolos não têm poder. Então, Paulo começa a pregar isso, as pessoas começam a não comprar ídolos e a partir daí aqueles que têm esse ofício começam a perder o seu lucro. Então Demétrios começa a incitar os outros ourives e a própria população local a que marchem contra Paulo, dizendo que na realidade Paulo tinha algo contra a grande deusa Diana dos Éfesos, ou Artemis dos Éfesos, dependendo da tradução. E aí vai ter uma confusão na cidade e as pessoas estão reunidas no grande teatro e aí alguém chega para tentar falar no meio dessa grande confusão. E aí quando alguém pede para tomar a palavra, para poder explicar o que está acontecendo e trazer a população novamente ao juízo, a população começa a gritar: grande é Diana dos Éfesos, grande é Diana dos Éfesos, grande é Diana dos Éfesos. Isso por 2 horas consecutivas, até o momento em que uma pessoa consegue ser ouvida, consegue falar. Aí essa pessoa começa a chegar e falar: olha, na realidade o que nós estamos tendo aqui é um problema econômico. Então se Demétrio e os demais que promulgam com ele tem alguma coisa contra Paulo, que apresentem isso perante o juízo. Porque da forma como está sendo feito, nós vamos ser acusados pelo Império Romano de incitarmos a baderna pública. Porque não temos como explicar o que está acontecendo agora. Se formos questionados, seremos considerados baderneiros pelo próprio Império Romano. Então, acho bom que a gente cesse essa reunião, essa grande multidão aqui, porque não tem nem como a gente explicar o que está acontecendo. E aí, Paulo deixa Timóteo na cidade e Paulo vai para Troade. Chegando em Troade, ele vai embarcar para a Macedônia. E na Macedônia, ele vai passar por todas as cidades da Macedônia, pregando o evangelho, anunciando, verificando como é que está a situação daqueles que se converteram. A partir de um tempo, ele vai ficar algum tempo naquela região e depois vai partir para a cidade de Corinto. Na cidade de Corinto, ele vai ficar ali em torno de 3 meses, até o momento que ele vai querer seguir para a Síria. Mas os judeus que estavam ali estavam tramando uma conspiração contra Paulo e Paulo achou por bem então retornar pela Macedônia. E é o que Paulo vai fazer. Então, em vez dele seguir de barco para a Síria, ele vai retornar por terra. E aí vai atravessar toda a região da Caia, toda a região da Macedônia,
finalmente vai cruzar para a região da Ásia e vai parar na cidade de Troade. Chegando na cidade de Troade, a gente vai ter lá uma reunião com as pessoas que estão ali. E Paulo não quer se demorar muito em Troade, ele quer ficar um dia só. E as pessoas querem que Paulo fale. Então, já está começando a ficar tarde, mas o discurso de Paulo não termina. Já é mais de meia-noite, a hora já está avançada. Mas o discurso de Paulo não termina. As pessoas querem ouvi-lo porque sabem que Paulo vai embora. Paulo falou que não pode ficar mais do que um dia. Então, a igreja toda está reunida, independente do horário que ele terminar a falar. Mas nessa, o jovem Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, no terceiro andar, ele começa a ficar sonolento, adormece e cai da janela. Pum! E é dado por morto. Paulo vai lá e traz ele de volta à congregação vivo. E as pessoas muito se alegram por Paulo ter trazido o jovem Eutico vivo à presença da congregação. A partir dali, Paulo se despede deles e vai de barco, de cidade em cidade, seguindo até chegar ao seu destino. Paulo quer fazer mais uma última parada, mas ele não quer entrar em Éfeso, porque se ele sabe se ele entrar em Éfeso, ele vai demorar. Então, como ele não queria, ele para em Mileto. E de Mileto ele manda alguém chamar os discípulos que estão em Éfeso. As pessoas vão até Éfeso, chamam os discípulos, e ali Paulo se reúne com eles. E fala com eles que essa é a última vez que eles vão vê-lo, que não mais vão vê-lo em vida. E por aí vão discursando. E ele deixa claro para os discípulos que estão ali reunidos: olha, só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Então, de cidade em cidade que Paulo está passando, ele está recebendo a mesma informação. Prisões lhe aguardam, sofrimentos lhe esperam. Prisões lhe aguardam, sofrimentos lhe esperam. Prisões lhe aguardam, sofrimentos lhe esperam. Isso é toda a igreja. Está mandando a mesma mensagem para Paulo. Bem, Paulo vai sair de Mileto, vai seguir para Assos, dali ele vai seguir para uma outra ilha e depois vai parar na região de Lícia. Na região de Lícia, ele vai seguir diretamente para Tiro, porque eles conseguiram um navio que fazia esse percurso. Em Tiro ele vai encontrar com alguns discípulos, esses discípulos vão ficar com Paulo e vão falar também a mesma coisa para Paulo. Paulo, não vá. E Paulo fala, eu vou. Mas Paulo, vai acontecer isso. Sim, eu sei. O Espírito já me avisou. Eu tenho que ir. E Paulo vai. E aí as pessoas ficam tristes também, levam Paulo até a embarcação e depois Paulo embarca e vai até Ptolomeida. De Ptolomeida ele segue a pé até a região da Cesareia, onde temos Filipe, tem uma casa, e ele vai passar um tempo ali. É óbvio que em Ptolomeida ele também vai encontrar discípulos, e eles vão seguir com ele, vão conversar com ele, e quando Paulo chega na Cesareia, Paulo vai passar um tempo com Filipe, até que Ágabo chegue da Judéia. Ágabo vai chegar da Judéia, já vai tirar o cinto de Paulo, vai amarrar os pés e as mãos e vai dizer, isso vai acontecer ao dono desse cinto. Os judeus o amarrarão e entregarão aos romanos para ser morto. E aí as pessoas novamente falam com Paulo, não vá. E Paulo diz que ele tem que ir. Olha, vocês vão me fazer sofrer se vocês chegarem a ficar insistindo que eu não vá. E Paulo vai para Jerusalém. E chegando lá, ele vai conversar com Tiago. Ele vai dar o relatório de tudo aquilo que foi feito por intermédio dele com os gentios e os judeus que ele encontrou ao longo do caminho. E aí, depois de Tiago dar o seu relatório, ele vai citar: veja, irmãos,
quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados, quando ele diz eles os daqui, os de Jerusalém, foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente, eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dizemos. E aí eles vão explicar o que Paulo tem que fazer, e assim que eles explicam, eles indicam o motivo pelo qual eles estão explicando. Assim, todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua obedecendo à lei. Então aqui fica claro que o gentio, quando se convertia, ele só tinha que guardar aquelas 3 preceitos, 3 mandamentos ali que os apóstolos julgaram por bem que eles guardassem. Olha, se vocês guardarem isso, vocês farão bem. Agora, o judeu não. O judeu ele se convertia e ele continuava. Até porque tem coisas que dizem que é estatuto perpétuo para o judeu. Não diz que façam até que o Messias venha. Não fala disso. Fala que vocês farão por estatuto perpétuo. Então tudo aquilo que é estatuto perpétuo, o judeu messiânico ele não vai abandonar, porque ele continua sendo judeu. Por exemplo, o fato de se circuncidar. Porque uma vez ele sendo circuncidado, ele está chegando dizendo: a aliança que o Senhor fez comigo permanece até hoje. Eu sou judeu. Eu creio que o Senhor tem um futuro para Israel, um futuro garantido para Israel. Muito embora atualmente Israel esteja disperso, Israel tenha negado o Messias, Israel tem um futuro. E o Senhor há de reunir Israel à frente. Então, isso é uma forma deles chegarem e manterem vivo o pacto do judeu com o próprio Deus, indicando que eles são um povo distinto e que Deus ainda há de voltar a trabalhar com ele. E isso está em consonância com tudo aquilo que Daniel fala. E aqui a gente encontra o subproduto apologético de Lucas, confirmado por Festo e Agripa. Ora, no início a gente deu uma introdução de Atos indicando que alguns dizem que o livro de Atos foi escrito como uma forma de defesa de Paulo, para que Paulo pudesse ter um material no qual ele pudesse apoiar-se para fazer a sua defesa perante as autoridades romanas. Nada melhor do que Festo e Agripa questionando Paulo acerca da razão da fé dele. Paulo explicando o motivo pelo qual ele foi preso e entregue na mão dos romanos. E após Festo e após Agripa chegarem e ouvirem tintim por tintim de tudo aquilo que Paulo tinha para professar, eles chegam à única conclusão: esse homem poderia ter sido solto se ele não tivesse apelado para César. Mas, como apelou para César, nós temos que enviá-lo. Então aqui tem um subproduto. Prontinho. Ele já foi ouvido sobre essas coisas. E as autoridades o ouviram e falaram que não há motivo de morte naquilo que foi citado. Então essa é a defesa de Paulo. Com isso, ele pode chegar e dizer: olha, eu já fui julgado 2 vezes. E na realidade eu não fui absolvido porque eu apelei para César. Porque se eu tivesse ficado na cidade, eu teria morrido. Porque eles iriam me soltar e o povo iria me matar. Então apelei a César por saber que sou inocente e por saber que viria para cá e seria liberto da mão daqueles sanguinários. Aqui está a defesa de Paulo. Bem, Paulo vai iniciar a sua última e derradeira viagem. Então, eles saem de Jerusalém, vão para a Cesareia, da Cesareia vão para Tiro, e de Tiro
eles vão seguir para uma cidade da Trácia. Dessa cidade da Trácia, eles vão seguir para uma das reentrâncias que tem perto de Mileto, e vão atracar ali, e dali, sofrendo fortes ventos contrários, com muita dificuldade, eles vão chegar na ilha de Creta. E aí eles vão ter que dar a volta na ilha de Creta, procurando um local para poder aportar. E quando eles chegam numa pequena reentrância, eles encontram um local chamado Bons Portos, e eles ficam parados ali um determinado tempo. Até porque os ventos eram contrários, e eles conseguem parar ali. Mas, passado um tempo, eles veem que os ventos agora sopram no sentido norte-sul, e eles falam, olha, é vento bom para a gente poder sair. E eles começam a sair com o navio. Mas nessa que eles começam a sair com o navio daquela localidade, a direção do vento muda. E vem um vento do nordeste, sudoeste, soprando com uma intensidade tremenda, que eles têm que começar a jogar tudo fora do barco, para que eles não venham a bater numa pequena ilha que existia ali naquele arquipélago. E ali vai contar uma história fantástica de superação, porque eles têm que jogar os mantimentos fora, eles têm que chegar e jogar muita bagagem fora, e eles vão ficar no mar, ao sabor da tempestade, sem direção, com velas abaixadas, um bom tempo, sendo jogados de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. A tripulação teme pela própria vida, o barco não tem direção, e Paulo reanima eles, comam algumas coisas. Deus não vai fazer com que nenhum se perca, basta que continuem dentro do barco. Aí, em um momento, as pessoas jogam o medidor e verificam que naquele local já tem uma profundidade. Jogam depois de novo e verificam que, opa, agora estamos bem próximos de alguma terra. Pode ser que a gente encontre rochedo pela frente e venha a naufragar. Alguns queriam sair, Paulo fala para que eles não saiam, porque senão, de modo nenhum, ele poderia garantir que essas pessoas continuariam vivas. Essas pessoas ficam no barco, o barco, logo pela manhã, vai encalhar nas areias em Malta, mas diz que a onda era tão forte, que a proa ela foi destruída e o barco começou a afundar. E aí aqueles que sabiam nadar se atiraram na água para poder chegar na ilha, e aqueles que não sabiam tinham que pegar pedaços de madeira do barco e se agarrar a esse pedaço de madeira e ir nadando até a região da praia. Está chovendo na ilha de Malta, eles estão todos molhados, os cidadãos locais vão se compadecer, vão fazer uma fogueira, vão fazer com que eles se aqueçam. E aí, nesse momento, a gente tem aquele relato da víbora que se enrosca na mão de Paulo, e as pessoas pensam que Paulo vai morrer, ele lança a víbora no fogo e a víbora foge e nada acontece com Paulo. As pessoas achavam que ele era uma pessoa digna de morte, porque fugindo do mar, bravio, os deuses se encarregaram de que ele não continuasse com vida, mesmo assim. Mas, verificando que Paulo não morreu ao contato com a víbora, aí começam a refutar Paulo como um deus. Bem, eles ficam na ilha um determinado período, depois, quando a situação melhora, eles aproveitam um barco que está saindo dali e indo em direção a Siracusa e atravessam essa região até Siracusa. De Siracusa, eles vão ficar um determinado tempo, até que eles consigam um barco que vai até a cidade de Régio. E aí, de Régio, eles vão para Portiléu. E de Portiléu, eles devem seguir, provavelmente, a pé, na Praça do Ápio, e depois em Três Vendas. E aí vai dizer que ele encontra com discípulos ao longo do caminho. E Paulo muito se reanima no Senhor por causa disso.
e finalmente chega em Roma. E aí a gente tem o final do livro propriamente dito. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, no mundo gentio, Paulo teve o acesso que ele tanto queria para poder pregar a palavra. Paulo estava em casa, estava preso, ele não podia sair, mas isso não impedia o avanço do evangelho. As pessoas iam até Paulo, as pessoas procuravam Paulo, as pessoas queriam conhecer o evangelho. E assim, Lucas termina o escrito da defesa de Paulo, o escrito da história do avanço do evangelho ao longo do mundo conhecido até o capital do império dominante, ou seja, fazendo com que todo o império conheça a mensagem cristã. E assim a gente conclui essa passagem.